A paz do Senhor, Ara, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Teamcast e eu gostaria aqui de apresentar o nosso entrevistado da noite, né? E é o evangelista Douglas. Eu gostaria que você se apresentasse. Bom, galera, como ela falou, meu nome é Douglas. Deus tem sido misericordioso, somos evangelistas da Assembleia de Deus em Abaetuba. E pela misericórdia de Deus, esse ano passado e este ano, estamos como um dos diretores da UAD, no privilégio de tomar conta de vocês, adolescentes do nosso coração. Ei, Douglas, a gente queria te perguntar sobre algumas coisas da tua trajetória na UADA. Há quanto tempo tu já tá na UADA? Na UAD, como diretor, há 2 anos, completo esse ano. Mas há muitos anos eu acompanho indiretamente a OADA. Nunca perdi um congresso, sempre estive nos bastidores, ajudando diretamente, pregando e tal, porque eu tenho um amor muito grande pela OADA, porque foi na OADA que eu tive minhas experiências com Deus. Então, tenho uma trajetória muito grande com a OADA. Eu não posso esquecer 2013, 2012, 2014. Aí, depois de um tempo, eu assumi a UMABIA com o pastor Nogueira, sendo adolescente ainda. Então, eu fui o primeiro adolescente a assumir os jovens sendo adolescente. Nossa, que legal. Então, isso aí mexeu muito comigo. Depois de anos, eu nunca imaginei que eu estaria na UADA. Aí, depois, Deus me deu uma visão. Em 2018, eu ministrei no congresso, no primeiro dia. Deus me deu uma visão. E daqui, num período de um tempo, eu sou em direito da UADA. Nossa. E aconteceu, depois de um tempo, eu fui chamado e confesso, nunca na minha mente passou que eu ia ser diretor da UADA. Eu não queria, mas só que Deus incendiou meu coração e me deu uma visão dos adolescentes. E aos poucos estou conseguindo ter essa visão de missões adolescentes. E graças a Deus que Deus tem colocado no teu coração projetos e projetos. E a gente colocou uma enquete no nosso Instagram e desde já a gente agradece pelo entretenimento de vocês, por estarem nos ajudando com o engajamento e tudo mais. E teve uma pessoa que perguntou, como fazer missão? É uma pergunta bem ampla, porque colocaram na nossa cabeça 2 mentiras. A primeira, que missões é um departamento. E missões não é um departamento, missões é uma ordem de Cristo para a igreja. Segundo, que eles colocaram essa segunda hipótese, que missões faz orando, contribuindo e indo. E está errado. Por quê? Porque todos nós podemos pregar. Ide pregai o evangelho. Ide, pregai. É uma ordem de Cristo. Então todos temos a responsabilidade de pregar. Não somente ofertar, não somente ir, não somente orar. Todos precisamos pregar. Porque não existe ministério somente orar. Eu fui chamado para orar. Tudo bem, mas tem que pregar também. Aí eu fui chamado para contribuir, mas tem que pregar também. O ato de eu contribuir, o ato de eu orar, não isenta a minha responsabilidade de pregar o evangelho. Posso não ser um pregador eloquente, tal, aquela coisa, mas é minha responsabilidade de pregar o evangelho. Eu tenho que pregar a mensagem do meu jeito, o evangelho. Muito legal. A gente sempre te acompanha nas redes sociais, que tu sempre Que tá bom. nas escolas de missões, né? Tanto é que teve um movimento aqui que tu até convidou os adolescentes para participar, que até a Carol, agora Sim. é uma jovem, né? Mas ela já foi uma adolescente, que agora Sim. ela estava até no campo da pastora... Ela está em missão dos Campos Brancos. Isso, da da pastora, Kellen Gaspar, da a Kellen missionária Gaspar. E a gente fica muito feliz que foi através de um convite teu, do movimento que tu fizesse com os adolescentes, que hoje a gente tem pessoas, assim, adolescentes que estão apaixonados por missões. Sim. Né? E a gente gostaria de saber essa tua experiência da escola, se tu já entrou primeiro como aluno, se foi já como tutor, como foi que aconteceu essa tua experiência? A questão das missões foi bem incrível. Tudo começou em 2019. Em 2019, poucas vezes eu conto esse testemunho, porque muitas pessoas às vezes não acreditam. Às vezes faz da lógica. Em 2019, eu servi de voluntário em uma instituição que trata contra o câncer. E quando eu estava naquela instituição, eu ainda estava em transição de caráter, mudança, aquela coisa toda, eu estava trabalhando no meu caráter. E quando eu cheguei lá, era um ambiente, muitas pessoas com câncer, leucemia, estágio, pessoas que não tinham mais cabelo, sobrancelhas, pessoas bem do interior mesmo. E a minha primeiro dia eu conheci uma menina linda, chamada Isabela. Ela tinha uns 7, 8 anos de idade, ela era do interior do Marajó, não me lembro se Melgaço ou Portel.
Sei que da cidade para lá era bem distante. Ela tinha leucemia estágio 3, acho que esse é o termo que se utiliza. Ela não tinha mais sobrancelhas, não tinha mais cabelo. Nossa. E lá a gente não podia pregar o evangelho diretamente, pregava indiretamente. Eu comecei a falar de Jesus e ela não entendia, porque ela era bem ribeirinha, a família dela era muito pobre. E eu comecei a falar de Jesus e eu aprendi, né? E falei de Jesus do meu jeito. Falei que Jesus era um homem que tinha um barquinho, e esse barquinho, quem aceitava ele como Salvador entrava nesse barco e ia levar para um lugar muito lindo, que era um jardim. Lá não tinha tristeza, não tinha dor. E preguei, fiz o convite e ela entregou a vida a Cristo. Quando ela entregou a vida a Cristo, ela olhou nos meus olhos, assim, aqueles olhos castanhos dela, e disse: Douglas, ela usou essa expressão, tio Douglas, eu te amo. Aí eu não tinha muita essa questão de afetividade, falei: mas tu acabou de me conhecer, como é que tu pode me amar? Ela disse: não, porque eu sei que eu vou morrer. Aí aquilo me quebrou. Nossa. E eu quero que todos saibam, antes da minha partida, que eu amei todas as pessoas que foram importantes na minha vida. Isso numa quinta-feira. Passou sexta, sábado, domingo, segunda, na semana seguinte, eu comprei 2 rosas, uma caixa de chocolate, fui lá para ver a Isabela e tal, falar ver como ela estava. Quando eu cheguei na instituição, na maca tinha uma flor. Aí eu pensei, eu acho que ela teve alta, alguma coisa do tipo. Quando eu cheguei, a enfermeira, a acolhedora disse, ela partiu. Eu falei: partiu para onde? Marajó, de volta? Ela falou: não, ela morreu. Nossa. Aí eu sentei, respirei fundo. Falei: sério, não tem como. Não, ela morreu na quinta-feira. E eu fiquei muito mal, muito sentido. Aí quando falaram meu nome, o Douglas está aqui, a mãe dela saiu de uma sala gritando: é você que é o Douglas, é você que é o Douglas. Ela me abraçou e começou a chorar muito. Ela chorou que molhou toda a minha camisa, aquela coisa toda, chorou, você que é o Douglas. E eu fiquei com medo, se eu falar aqui, será que ela vai me bater? Será que ela vai fazer alguma coisa? Eu comecei a chorar muito, ela chorar muito. E eu olhei para ela: sim. Ela falou: obrigado. Foi domingo. Minha filha deu a última crise nela. E todas as vezes que dava crise nela, eram crises terríveis. Ela gritava, ela gemia, ela chorava muito. Só que dessa vez foi diferente. Ela não gritava, ela sorria. E eu fiquei desesperado no apartamento e ela olhou: mamãe, ele tá aqui. Quem? O Jesus do barco, da rabeta, que o Douglas pregou, é o termo que utiliza o Marajó Rabeta, que é um barco pequeno que tem um motorizado. Mamãe, o Jesus da rabeta está aqui. Como assim, minha filha? Mamãe, o Douglas não soube falar sobre ele. Ele não é como o Douglas ensinou. Ele é mais lindo. Mamãe, os olhos dele não consigo. É tanto amor nos olhos dele. Mãe, o sorriso dele é lindo. Mamãe, ele chegou numa rabeta e a rabeta dele, o barco dele é lindo, mamãe. E eu vou entrar, mamãe. Eu te amo. Eu já entrei. E ela falou que ela fechou os olhos e começou a falar: mamãe, eu estou vendo um lugar. As águas são lindas. Há um campo muito lindo, mamãe. Mamãe, eu lhe amo, mas eu estou entrando com ele. Ele vai acelerar. E ela morreu. Nossa. Aí, quando ela me contou aquilo, eu comecei a chorar mesmo e perguntei: que Deus é esse que faz, que se personifica em uma rabeta para manifestar para uma criança para honrar a palavra dele? Para muito na teologia pode não acreditarem nisso, porque foge da lógica. Mas eu ouvi da mãe da menina. Ela dizendo que ela disse para ela nas últimas palavras: mamãe, o Jesus da rabeta chegou para me buscar. Ele veio em um barquinho e conduziu ela e ela morreu. Eu nunca mais vi aquela mulher e aquilo ficou mexido no meu coração. Quando chegou 2021, eu fui desafiado, eu participei da Escola de Missões Informe e lá eu era aluno e eu tive a minha segunda experiência espiritual com Deus. Eu era um pregador, acostumado a ministrar, falar sempre para a igreja desde 12 anos de idade. Aí no cultos, nós denominamos no dia da renúncia, que é o culto da cruz. Nós estávamos aí o pastor Otávio Couto, de Belém, ministrando sobre a cruz. Ele é um pastor que passou 8 anos estudando e fez um livro chamado Por Amor, falando sobre detalhes sobre as 2 últimas horas de Jesus. É um livro espetacular. Ele contava a história devagar, pregando. Eu estava lá, meus colegas de Bege estavam comigo, e eu estava muito cansado, porque a rotina era muito intensa. Eu fechei os meus olhos e eu senti como alguém pegasse na água e jogasse na gente. Aí eu abri os olhos e disse: vocês estão com molecagem agora? Estou aqui ligado na mensagem, vocês me jogando água. Aí fechei os olhos. Na segunda vez eu senti jogarem água em mim. Eu falei: poxa, eu até vocês. Ela: Douglas, a gente não está fazendo nada, está escutando a mensagem. Eu olhei para cima, a central estava longe. Eu falei: alguma coisa está errada. Eu fechei os olhos e comecei a me ligar na mensagem. E estava falando no momento que Cristo estava levando chicotadas e o sangue começava a jorrar.
literalmente, eu senti cheiro de sangue. E eu comecei a chorar. Me deu uma vergonha de mim mesmo, uma vergonha assim, um trem. E uma vergonha tão grande de mim mesmo, meus pecados começaram a vir na minha mente. Eu comecei a chorar. Eu me lembro que quando eu abri os meus olhos, a glória de Deus estava tão pairando no ambiente, que os alunos que estavam do meu lado estavam no chão. Foi tão forte esse dia que Jesus batizou um surdo e mudo com o Espírito Santo. Não. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu não conseguia ficar de pé, eu chorava e eu não sabia por que estava chorando. E a única coisa que tinha no meu coração era arrependimento. Eu falei, Jesus, me perdoa se eu aprontei, se eu fiz alguma coisa. Me perdoa por todas as vezes que eu fui adimplente contigo. Eu quero as missões. Eu comecei a clamar. Eu lembro que tinha uma bandeira do Pará, me enrolei numa bandeira e falei, Jesus, me usa para as missões. E daquele dia em diante, a minha vida mudou. Depois virei monitor e vi o sobrenatural e tenho muitas experiências no campo missionário. Nossa, que legal. Então lá eu recebi a visão de Deus, que Deus me daria um exército, recebi uma profecia. A minha última profecia antes de assumir a UAADA foi essa, que Deus me daria um exército para começar um trabalho. Então eu tomei aquela palavra e vim para cá. É por isso que eu sempre grito quando eu estou aqui, é a nossa vez, porque é a nossa vez de ser usado. Não vou ter outra geração, não vou ter outra vida. É só essa vida que eu tenho para queimar. É verdade. Então é a nossa vez. E aí, a gente já pegando esse embalo das missões, como o teu coração acendeu? Como tudo aconteceu, as missões? Porque tu não acordou de um dia pro outro, eu vou fazer missão. Como tudo aconteceu na tua vida? Para hoje tu ser um missionário, pregador da palavra, que temos como exemplo tanto na UADA quanto em outros locais. Como tudo isso aconteceu? O pastor Marcelo Rodrigues, que é um grande pregador, ele diz que existem os improváveis de Deus. Então, eu me classifico como um improvável de Deus. Eu não tinha perspectiva. Me lembro que Jesus me chamou, eu tinha 12 anos de idade. Tudo começou a chama na minha conversão. Para quem não sabe, eu não nasci cristão. Eu era de uma família muito católica e com 10 anos aconteceu um fator na minha família de bruxaria, que aquela coisa toda acabou falecendo minha avó minha devido a um feitiço. E no meio desse amparato, meu pai se converteu a Cristo. E meu pai permaneceu firme com Cristo. E eu falava, pai, eu não quero Jesus não, negócio de ser crente, eu não quero não. E me lembra que minha memória, isso é muito fotográfico na minha memória. E eu fui para a igreja, eu ia para a escola dominical. Por 2 razões. Eu amava a Deus, a palavra não. Eu ia para a escola dominical para lanchar e para ganhar aquela figurinha de... Lembra aquela figurinha dos juniores que dava? A gente fazia a pergunta? Sim, não. Eu ia ao domingo para ganhar aquela figurinha. Aí tinha uma dinâmica lá. Terminava a lição, todo mundo lá. Juniores, fazia a pergunta, levantava, fazia a pergunta, anotava um ponto, no final do semestre a gente ganhava um brinde. Então eu avacalhava, eu estudava muito para ganhar essa figurinha da galera. Aí eu avacalhava com eles. Ei, eu não sou nem crente, eu sou melhor que vocês, você é mais melhor que vocês. Nesse sentido. E com isso a palavra foi entrando no meu coração. No dia 22 de dezembro de 2007, 9h25 da noite, eu estava sentado no último banco, eu não ia para o curso, eu ia para a escola dominical, no culto. O saudoso presbítero Gilmar tinha terminado a mensagem, ele só ia fazer o seguinte, terminar o culto, fazer a oração para enterrar. Ele falou, o Espírito Santo está falando comigo que tem uma pessoa que precisa aceitar Jesus hoje, e há uma chamada na vida dele. Tem alguém para entregar a vida a Cristo? Eu tinha 10 anos de idade, eu sentado no último banco, eu ouvi literalmente uma voz dizendo, Douglas, eu te quero no ministério. Eu olhei, será que eu tô ficando doido? Aí eu levantei, meu pai nunca me pediu, tu quer entregar a vida a Cristo? Nunca. Eu levantei, fui na frente, entreguei minha vida a Cristo. Comecei a chorar, quando ele pôs as mãos sobre mim, eu ouvi minha voz dizendo, tu não serás um comum. Eu vim embora, salvo em Cristo. 3 dias depois eu acordei de madrugada. E papai estava lendo a Bíblia. E aquela cena ficou na minha cabeça, papai lendo a Bíblia. E quando eu peguei a Bíblia, nunca tinha pegado a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, as letras começaram a saltar diante dos meus olhos. Então se hoje eu prego nessas pessoas, mas como tu consegue enxergar isso no texto? Porque naquele dia, quando eu li a Bíblia pela primeira vez, as letras, eu não sei te explicar, começaram a saltar do papel e clarear nos meus olhos. Aí depois fui mais com o Espírito Santo e... eu sofri muito, porque na época eu era bem pobre mesmo na época. A gente morava no sótão, não tinha casa e eu não tinha roupa. Eu lembro muito perfeitamente disso. Eu usava o sapato do meu pai, eu usava a camisa do meu pai
Eu usava uma gravata. Até hoje eu odeio gravata de feixe, porque era a única gravata que tinha, batia no joelho. Então eu pegava a Bíblia, pregava essa roupa e ia pregar de bicicleta. A geração Nutella não sabe o que é atender mais de bicicleta. Ia pregar, levava, e pra mim era impossível ser um pregador do evangelho. Não tenho pai pastor, não tenho mãe no ciclo de oração na época, mas eu tinha um sonho. Acreditava que Deus podia fazer alguma coisa na minha vida. E eu fui pra cima, orando, acreditando, recebi muitas palavras negativas, dizendo que não era possível, porque eu não tinha condições, eu era pobre, aquela coisa toda, isso machucava muito. O pior mês pra mim era o mês de julho, que meus amigos iam embora, eu ficava sozinho na igreja, dizia a Deus, por que todo mundo pode viajar, e eu tô aqui na igreja orando, clamando a Ti, tem ninguém comigo. E as pessoas começaram a acreditar em mim e tal. Aí, com 14 anos, o pastor Javan me separou auxiliar. E tive uma experiência com Deus. Daqui a pouco, com 15 anos, eu conheci o pastor Nogueira. Ele me deu um impulso no ministério grande. Com 16 eu comecei a viajar. Aí, daí em diante, quando eu estava desacreditado de mim mesmo, o pastor Nogueira me deu uma frase dizendo: nunca aceite derrota. Eu fiquei com aquela palavra na cabeça, nunca aceite derrota. Então, pode ver que não existe palavras de derrota na minha boca. Eu sempre falo: não, vamos dar certo, vai acontecer. Eu sou muito otimista. Então era impossível para mim. Então depois que eu conheci o pastor Nogueira, né, eu tinha 15 anos, minha vida mudou, no sentido de eu virei um homem muito otimista. Então as pessoas chegavam comigo: não tem como. Eu falei: ei, vocês ainda vão ver, eu vou ser o dirigente de vocês. Aí quando eu tava pregando que as pessoas saíam, eu virava a cara e falava: rapaz, tá tão bom que eles estão virando a cara. Eu não tô aguentando, é tão bom que tá a mensagem. Então eu realmente fosse falando assim: ah, não tem possibilidade. Me lembro que me barraram para pregar em congregações. Teve dirigente que mandou descer do púlpito, muita coisa. E o tempo passou. Hoje, eles são meus amigos. Eles passam por mim, me respeitam. Então eu fui um sobrevivente. Eu nunca desisti. Ué, bom? Não, eu nunca desisti. E eu comecei a viajar. Eu viajei muitos estados, eu conheço os 4 quadrantes do estado. Viajei para outros estados. Vi milagres acontecerem. Mas porque tu é bom? Não, é a graça. Eu nunca desisti. Eu tinha tudo para dar errado e dei certo. Deus me fez dar certo. Verdade, graças a Deus. Como a gente pode incentivar os adolescentes a fazer missão? Através de tudo isso, que tu já colocasse vários projetos na UAADA, tanto do ano passado para esse ano, que foram projetos assim que revolucionou aqui, a gente postou nas nossas redes sociais, e muitas pessoas gostaram da maneira que foi usado o projeto como evangelização que teve lá na praça e tudo mais. Então, como a gente pode ajudar a incentivar os adolescentes a fazer missão? A única forma que nós temos para ajudar os adolescentes, eles precisam de um exemplo. Ele precisa acreditar. Não é só falar: vamos fazer missões. Eles precisam ouvir você fazendo, o líder está com eles. Então, o maior problema nosso hoje é que a gente fala: vamos fazer missão, mas o líder não vai. Então, o líder, eles precisam olhar para o líder e ver que o líder transpira missões. O líder ama orar. Então, a melhor forma de colocar um projeto é você orando e mostrando. Por isso que quando tem as programações aqui, eu faço questão de estar na frente e incentivar eles para estarem. Para eles verem o exemplo. Entendeu? Meu coração chora muito quando eu vejo coordenadores, adolescentes, que tem tudo para fazer missões e não fazem. Nossa, há uns 4 dias atrás, eu estava com um missionário chamado Leonce Iaco, da China. E ele estava no Congresso de Missões comigo, ele pulava, ele corria. Eu falei: por que isso? Não, porque lá na China não pode fazer isso. Eu sou rastreado em tudo. Eu tenho os aplicativos de lá e tenho os aplicativos aqui do Brasil. Porque eu sou rastreado pelo governo, o governo manda tudo. É difícil pregar, não tem igrejas assim como nós temos, não pode expressar a sua fé. E quando ele chega para o Brasil, ele grita, ele corre, ele se alegra de Deus estar aqui, tá, aquela coisa toda. E nós temos a liberdade. Eu posso ir na rua, eu posso falar do evangelho, eu posso falar de mistério, tenho congresso, tenho conferência. Então eu fico muito indignado que nós temos oportunidades e não valorizamos ela. Então por isso que a minha visão, a priori, alguém até me interpretou errado, eu não sou contra congressos, amo congressos, mas a minha visão são visões missionárias para os adolescentes não ficarem somente no congresso. Porque no congresso todo mundo é crente, no congresso todo mundo fala mistério, entra nos mantos e tal. Acabou o congresso, acabou o poder. Eu quero que o ano todo ele fique queimando por missões. Esse é o meu propósito. Então por isso que eu faço questão de incentivar: vamos lá. É a melhor forma de fazer missões é essa. É verdade. E como a gente deve usar os nossos talentos
a fazer missão? Porque creio que todo mundo tem uma habilidade em algo, né? Sim. E como a gente deve usar isso na obra do Senhor e principalmente para fazer missão nesse ano? Tudo é possível. Todos nós temos. Deus nos chama. Alguém prega assim, não, Deus nos chama pelas habilidades. Não. Deus nos chama pelas nossas habilidades. Foi até uma mensagem que eu preguei ultimamente. Deus olhou para Pedro e o que ele era? Pescador. Deus disse, então ele tem uma habilidade de saber pescar peixes. Eu vou pegar essa habilidade dele, converter para as missões, fazer dele um pescador. Deus olhou para Raabe e viu que ela tinha uma qualidade. Qual era a qualidade de Raabe? Ela sabia esconder pessoas, guardar segredos. E tinha uma corda para salvar pessoas. Eu disse, vou pegar essa mulher e vou usar ela na minha obra. Deus olhou para Paulo. Paulo era bom para duas coisas: escrever cartas e levar cartas. E Deus olhou, eu vou pegar ele, vou transformar ele. Ele foi o maior escritor de cartas que nós temos. Então Deus pega as nossas habilidades e usa na sua obra. Nem todo mundo vai pregar no púlpito da igreja com aquela eloquência que pela misericórdia Deus nos deu. Mas outros podem, como vocês, da mídia. Foto. Muitas pessoas são alcançadas pelas fotos, vendo as fotos, as programações. Isso é um ministério. Isso é uma chamada. É uma propagação do reino, uma extensão do reino. Tem outras pessoas que são boas acolhedoras na porta da igreja. Seja bem-vindo, o sorriso dela te cativa. Isso é um ministério. Então, eu não sei fazer isso. E tem pessoas que são bons em relacionamento. Então você pode usar esse relacionamento para pregar. Não tem desculpa para não pregar o evangelho. Tanto que tem uma experiência aqui, uma adolescente da UAADA, que ela me contou, que eu sempre expliquei nos adolescentes para eles usarem as estratégias evangelísticas para ganhar qualquer coisa para ganhar as pessoas para Cristo. E ela ganhou uma vida para Cristo usando o dorama. Ela ganhou a colega da escola usando o dorama. Porque a colega dela não conhecia Jesus, mas ela conhecia muito doramas. Então ela fez uma conjectura de dorama, chamado, que é a abertura dos doramas, para quem está começando a assistir, chamado Pousando no Amor, que é... não. Lembra desse? Me indicaram, mas eu nunca assisti. Assista, que é um dorama legal. Esse dorama é a história de um rapaz, ela atravessa a faixa, né, muito perigosa, se encontram, e ela volta para o estado dela, para o país dela, e ele vai atrás dela para livrar ela da morte. Mas depois ele vai, se afasta da ninguém para ela, eu vou voltar para ver com você. E ela usou isso. Ele é o retrato de Cristo, que veio atrás de você não merecendo, ele te amou, mesmo com seus defeitos, mesmo você querendo morrer, que ela tenta se matar, mas toda vez que ela tenta se matar, de alguma forma ele está presente, só que ela não sabia. Aí fez esse retrato de Cristo para você. E no final ele te amou, cuidou de você, ele foi, mas vai voltar para te buscar. Aí, nossa, a menina começou a chorar, eu nunca tinha pensado nisso. Você quer entregar a tua vida a Cristo? Aí ela orou por ela, entregou a vida a Cristo, mandou a foto, olha, Jesus salvou ela. Então, que incrível. É possível pregar o evangelho. Então, a gente não prega se a gente não quiser. É verdade, nossa, eu não sabia dessa, mas muito legal. Qual é a história que você sendo evangelista, só de lembrar assim já te emociona? Em que sentido? Não sei, acho que o sentido assim, nossa, me impactou. Se eu contar essa história assim, vai te impactar. Tu sente quando acontece, quando te contam assim, alguma coisa assim, alguma história que te aconteceu sendo evangelista nessa tua trajetória, a pessoa que ouve pode se emocionar junto contigo. Foi a história que eu contei a princípio. Da menina. Da menina. Todas as vezes que eu conto essa história, me emociona. E teve uma vez que eu fui dar um treinamento missionário e tinha 4 palestras depois da minha. Depois que eu contei esse testemunho, não teve as 4. Não. Caiu sobre o povo um temor, uma graça, as pessoas começaram a chorar, caiu no chão, um choradeiro. E era 4 da tarde e acabou no final, acabou a conferência. Não teve, ainda faltava 4 palestrantes, acabou, não teve mais como fazer. O povo caiu na graça, no poder de Deus. As pessoas começaram a chorar muito o poder de Deus. Então é uma história que mexe muito comigo. Mexe muito comigo. Mexeu com a gente também na produção. E na forma que eu contei a história, quando eu senti, me atentei na mensagem, no testemunho anterior, eu senti cheiro de sangue. E eu comecei a contemplar o Cristo. Então as missões não estão ligadas. Então essa história dessa menina foi o que abriu meu coração para as missões, entendeu? Eu era só um pregador, fazia barulho, fazia aquela coisa. Então quando aconteceu essa situação com essa menina comigo, meu coração quebrou, perdi todos os meus castelinhos de carta, caíram todinho, meus castelos de areia caíram todinho, porque eu percebi que tinha algo maior que as almas. Nossa.
Qual a maneira do adolescente ele evangelizar de acordo com a sua faixa etária? Porque a gente sabe que existem várias formas de evangelizar. Como tu falou do dorama, né? Um adolescente evangeliza sobre dorama. Sim. E como eu posso usar essas minhas habilidades, essas questões de faixa etária, de idade, para poder evangelizar outras pessoas, tanto adolescentes quanto jovens, adultos? Aquele que for evangelista adolescentes são muito bons com crianças. Sim. Então, eu sempre indico os adolescentes para serem evangelistas de criança. É uma classe que nunca te esquece. Tanto que eu dei aula para muitas crianças. Hoje são grandes. Ei, tu deu aula para mim. Falando, tá bom, menos. Deu aula para mim. Então, a gente pode utilizar o evangelismo, a melhor faixa etária dos adolescentes pregar, tanto para os adolescentes mesmo, porque eles vão ouvir que são da mesma idade, e para crianças. E os adolescentes têm uma facilidade muito grande de comunicação com as pessoas. Então, eles podem essas estratégias dele para pregar para as crianças e para o público dele. Lembra daquela... Eu sempre utilizo esse exemplo. Tem um filme que foi recebeu grandes Oscar, que é o Troia. Qual é a história de Troia? Fizeram cavalos, pensaram que é uma coisa, trouxeram para dentro da cidade e lá dentro estava o projeto. Então, às vezes, o evangelho a gente pode utilizar como cavalo de Troia. Em que sentido? De introduzir nas nossas universidades, nossas escolas, através do evangelismo relacional. O que é relacional? Eu conversar com a pessoa, ganhar a amizade dela, não chegar já pregando para ela, porque ela pode, esse cara é chato, te rejeitar, mas tu tem uma amizade com ela, conquista ela e aos poucos começa falando de Jesus. Aí vai entrando o evangelho, daqui a pouco Deus vai criar uma situação, aí você prega o evangelho e se converte a Cristo. Muito legal. Falando sobre essa questão de pregar para criança, a gente pode tirar até o nosso próprio departamento infantil, né? Que muitas regentes, muitas pregadoras que são hoje foram porque começaram com o departamento infantil. Sim. Começaram como regentes, depois foram contando historinhas e hoje já pregam para muitas congregações, né? E a gente pode tirar isso como um exemplo, que é muito legal. A gente sabe que tu é acadêmico de psicologia, né? Sim. Tá em que semestre? Eu passei pro sexto. Sexto semestre. E alguma coisa em relação ao evangelho te motivou a cursar psicologia? Sim, sim. Eu estou no curso que estou hoje por um projeto de Deus. Eu tenho até um testemunho concernente a isso. Não sei se dá tempo de falar ainda, bem breve. Eu projetei minha vida todinha com 14 anos. Eu projetei que aos 25 anos eu seria um advogado bem-sucedido, teria uma família bem-sucedida, teria muito dinheiro e tá. Era meu projeto de vida. Quando chegou no ensino médio, eu estudei muito. Eu sentava no fundo, não sentava na frente, estava no fundo, gostava de falar brincadeira. Eu tirei uma nota muito alta no terceiro ano. A minha nota, eu passaria na faculdade que eu queria, mas direito. Sendo que eu estudei em escola pública, então tinha uma vantagem a mais. E por incrível que pareça, eu não passei. E pessoas que tiraram nota menor que a minha passaram. Eu fiquei revoltado. Tudo bem. Segundo ano, fiz de novo a prova, tirei uma nota melhor do que o primeiro. Falei, pronto, só Deus me tira. E Deus me tirou. E as pessoas com nota mais baixa que a minha passaram. Aí eu tentei entrar com a faculdade, o que estava acontecendo. E na segunda vez eu fiquei 14 noites chorando. Não. Triste. Só que eu tinha agendado para pregar num congresso, para determinado lugar, e eu tive que ir, mesmo triste. E na hora que eu estava pregando, eu lembro perfeitamente. A igreja aqui, o templo central lotado. Aí na frente da igreja tinha uma banquinha de churrasco. Aquelas irmãs que vendem aqueles coca, aquelas coisas na cabeça. E na hora que eu tô pregando, Deus vai te usar e tal. A irmã sai da banquinha de churrasco, entra 14 que vai entrar na igreja e começa a marchar. Pá. Eu, como pregador, eu ia mandar ela parar, porque quem tá pregando sou eu, para não interpretar. Só que ela veio marchando com toda autoridade que eu não tive coragem. Aí ela gritou assim, diz o Senhor, servo. Aí eu abaixei o microfone e ela falou, diz o Senhor, eu tranquei as portas. Quando ela falou isso, eu senti que ele falou comigo. Eu tranquei as portas. Porque se a porta se abre, tu iria para aquela cidade. E tu não teria tempo para mim. E eu tenho pressa em fazer algo na sua vida. Então, eu vou trancar as portas. Vou te abrir uma porta pequena que vai demorar pouco tempo. Em seguida, eu vou te abrir o teu propósito de verdade, que vai marcar vidas. E para te saber que é Deus que fala contigo, faz 14 noites que tu não dorme e tu chora muito. Aí falei, pronto. Aí comecei a chorar, preguei, a igreja incendiou.
3 dias depois me ligam na faculdade que eu tinha passado de administração. Administração, querendo ser advogado. Aí eu falei, não, isso não é pra mim. Aí eu lembrei da profecia, uma pequena porta ia se abrir. Comecei a estudar administração. Tu chegou a cursar administração? Sim, fiz 6 semestres de administração. Nossa. 6 ou 7 de semestre. Comecei a estudar, tal, mesmo não querendo. E lá aconteceu uma situação. Eu comecei a pregar muito, tá pregando muito e tal. E eu passei por um problema emocional na época. Que hoje eu tenho conhecimento do que foi, que é, eu tive um transtorno de ansiedade generalizado, que é uma crise de ansiedade. Mas tinha um propósito. Eu terminei de pregar no lugar, eu vim embora. Quando cheguei em casa, eu comecei a sentir uns sintomas estranhos. Eu sei que durou um mês o período. Eu comecei a ter taquicardia, eu comecei a não ter prazer em viajar, que era uma coisa que eu sempre amei, viajar e pregar. Eu perdi o prazer de pregar. Eu perdi vontade, não conseguia ver esse futuro. Eu comecei a sentir um negócio, falei, peraí, mas não estou em pecado. Alguma coisa está acontecendo, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não sei. Aí chegou um ponto que eu camuflei isso, chegou um ponto que a minha mãe percebeu que eu estava sentindo alguma coisa. Eu cheguei, mãe, aí eu nunca contei nada para eles, está acontecendo isso. Eu falei, orem comigo. Eu pedi para minha mãe e meu pai começaram a orar comigo. Quando eu abri os meus olhos, que eu vi o meu pai dobrar com o joelho de um lado, minha mãe com o outro. Meus irmãos, isso mexeu comigo. Eu nunca tinha visto eles orarem comigo assim. Eu sentia mal, chegava à noite, começava a me dar assim, uma sensação terrível. E uma noite, quando nós estávamos orando, eu tive uma visão. Eu via dentro de uma Hilux branca, no banco do passageiro, e um homem de branco do meu lado, que eu não conseguia ver o rosto. E nós chegávamos num posto de gasolina, e não aparecia o nome da gasolina. E tinha um frentista todo de branco, e o motorista que estava comigo dizia, esse carro é do Douglas, e ele está na reserva. Abastece esse carro agora, porque se ele não se abastecer agora, ele vai rodar mais um pouco e vai parar, porque o carro dele está na reserva. Então eu entendi que eu estava pregando muito, e eu estava na reserva, eu não tinha me abastecido. Eu comecei a clamar, a orar a Deus, comecei a estudar, a ler a Bíblia. Eu não queria aceitar que eu tinha um problema emocional, porque, poxa, somos cheios do Espírito Santo e tal, somos de oração, e não queria aceitar. Então, quando eu li a Bíblia, eu percebi que tinha muitos homens na Bíblia que tiveram problemas emocionais. Falei, então eu não sou o único. Hoje, na psicologia, a gente entende que a fase mais difícil dos problemas emocionais é a fase da aceitação. É entender que aquele problema emocional, aquele transtorno, não te define. Então as pessoas, eu não quero, para dizer que são doidos. E não existe loucura nesse sentido. A fase mais difícil é a aceitação. Então eu aceitei que eu tinha um problema emocional e tá. Mas não tinha, aí eu, com isso, orando, melhorei. Só que eu não consegui, eu tinha um desejo, eu perdi o desejo de viajar. E aconteceu um fato que hoje eu conto isso e mudou minha vida. Eu comecei a andar com tecladista, não era porque eu era bom na época. Comecei a andar com tecladista porque eu tinha medo que me desse a crise de novo e eu ficasse sozinho. Eu não conseguia dormir. Eu ia pregar, eu pregava, glória de Deus descia na igreja, mas quando eu chegava no quarto, começava a me dar situação. Eu camuflava, ficava aí. Meus irmãos, meu Deus, que pregador chega. Eu chegava no quarto e me dava crise. Aí teve um dia que eu não queria mais pregar, aí eu fui na feira de manhã, e tinha um convite, né? Eu tinha agendado um convite, eu não consegui cancelar esse convite, e eu tinha que ir. E o dia que antecedia, eu estava na feira, uma irmã me abraçou e disse, diz o Senhor, tu não vai parar de pregar. Pega aquela mala que está no teu quarto, coloca as roupas e vai pregar, porque eu tenho um propósito naquela cidade. E eu mesmo com medo, eu falei, mãe, viaja comigo. Ela falou, não posso viajar. Não, vai só tu. Eu contato o tecladista para ir comigo, que era até o Léo na época. E a gente foi uma cidade. Um determinado campo. Quando eu cheguei no campo, que eu sentei na igreja, começou a me dar crise. Na igreja começou a me dar crise. Sim, eu abaixei a cabeça, o pessoal, eu prego, eu tô orando, que nada, tá sentindo dores terríveis Senhor, aqui. me ajuda. Meu Deus, a hora que eu pegar esse microfone, eu vou passar mal, pô, vou acabar com esse congresso aqui e tal. E eu respiro no fundo. Eu peguei o microfone. Vamos ver, pregador evangelista. Quando eu peguei o microfone, eu consegui pregar somente 10 minutos. Com 10 minutos, parece que Deus falou assim para mim, Douglas, larga o microfone que agora eu vou derramar. Deus derramou uma unção do púlpito da igreja até a igreja. E as pessoas que estavam lá de fora da igreja começaram a manifestar. Caíram endemoniadas. A glória foi tão forte que as pessoas passavam na frente da igreja, paravam para ver. Nesse dia foram 48 almas, uns 15 manifestaram assim. E eu não orava para manifestar nada, só falei, não, Jesus, esse bagulho. As pessoas fora da igreja, na rua, começaram a cair endemoniadas.
Eu disse, meu Deus, eu tô pra morrer aqui, Deus só tá me usando, porque aí Deus disse, enquanto tu cuidar da minha obra, eu vou cuidar de ti. Aí surgiu um desejo de ser psicólogo. Só que a Abaetuba não tinha classe. E Deus disse, eu vou trazer pra Abaetuba uma turma de psicologia. Aí no ano seguinte, e eu continuei pregando, só que devido à situação emocional, eu tranquei a faculdade de administração. Me culpava, poxa, meus colegas não estão fazendo faculdade. Eu não conseguia ver as redes sociais porque eu vi meus colegas fazendo faculdade, se formando, e eu não. E o povo falando, poxa, tu não te formou, aquela coisa. Porque havia uma intervenção de Deus me bloqueando naquilo. E não era porque eu não queria. Porque a minha vontade era ter me formado logo, antigo, na faculdade, só que Deus estava bloqueando, porque tinha um propósito de Deus. Então eu falei, Deus, eu quero, aí eu fiz um vestibular. O presbítero Adriano, que até parabeniza, que é um cara que eu gosto demais, ele chegou para mim e disse, Douglas, faz uma prova. E ela fez a mão, eu fiz a prova, com a nota que eu tinha. Eu não sabia. E chegou em Abaetuba, a primeira turma de psicologia em Abaetuba. E eu fiz, e detalhe, era muito concorrido. E eu fiz a prova, fiz a primeira opção psicologia, a segunda direito, que era a opção que eu queria. O que aconteceu? Eram 30 para 3 vagas de psicologia e 20 para 7 vagas de direito. Em direito eu fiquei em segundo lugar na aprovação. Em psicologia eu fiquei também em segundo lugar. Então eu pude escolher direito ou psicologia. Meu antigo sonho ou que Deus estava me direcionando. Aí foi lá que eu escolhi ser um psicólogo. E hoje eu utilizo hoje na igreja, de adolescentes e tal. E tem me ajudado muito. E descobri que eu nasci para esse propósito. Então Deus criou todo um contexto para me inserir nessa faculdade, que hoje eu participo. E hoje tu entende todo o processo que acontece, né? A gente presencia vários projetos que tu cria através do Espírito Santo sobre questão de evangelização, né? Como o projeto que teve com a psicóloga Kellen Lopes, que foi algo assim muito maravilhoso. Quem ficou até o final, do começo até o final. O que teve lá na praça também, os projetos. Como é que funciona? Tipo, na tua cabeça, como é que isso funciona? Tu fala, não, vou criar um projeto assim, 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 ou tipo, acontece? Comigo funciona mais ou menos assim. Eles fluem. Para quem não sabe, quando eu quero ter uma ideia, eu venho para cá pro Templo Central, sento ali no púlpito, quando não tem ninguém no Templo Central, fica olhando por nada. Só eu. Aí eu fico imaginando, meu Deus, me deu um projeto. Aí vem na minha mente, eu começo a anotar. Então, quando veio a primeira ideia do Campfire, eu estava sentado no Templo Central e falei, puxa, eu queria um dia, eu sou adolescente um dia inteiro no Templo Central. Como é que eu posso fazer? Eu sentado na cadeira, meio balançando. Aí veio Campfire. O que é Campfire? Aí eu pesquisei fogo, coloquei aqui, e eu falei, pronto, vou trazer uma psicóloga no primeiro dia, pela parte da manhã, e como eu conheci uma missionária, muitos missionários eu conheço, outra missionária à tarde. Eu tinha na minha cabeça o projeto mais ou menos. Aí eu apresentei na época para o diretor, ele falou, bora fazer. Eu falei, olha, cuida da arrecadação, que eu cuido da programação. Me deixa fazer. E foi. Os outros projetos, eu tenho centenas de projetos que ainda não foram colocados devido à questão de tempo. Por exemplo, um spoiler, eu tenho um grande projeto de fazer um Enem bíblico aqui na igreja, um Enem missionário. Vai colocar o livro de Atos para as pessoas estudarem e fazer o Enem como um Enem normal, de 90 questões e tal, com redação ainda. Me saber os adolescentes, a capacidade do adolescente é manda o DVD, se prepare. Ó. Então tem muitos projetos na minha cabeça a fazer. Se Deus me permitir, vamos fazer, entendeu? Então, vem assim que surge. Chego aqui, sento e vou anotando o tema, a ideia. Aí de lá a gente vai encaminhando. Vai fluindo. A gente apresenta. Já falando dessa questão de projeto, hoje uma pergunta pra gente encerrar. Tu tens projetos para esse ano ainda? A gente sabe que o congresso tá chegando, já em setembro, a propósito, os adolescentes estão nos ensaios agora, enquanto a gente está gravando. Tem alguns projetos após o congresso? Sim. Dando spoiler já? Dando spoiler, nós temos alguns projetos depois do congresso. Não pense que o congresso é o time da UAADA. Nós temos alguns projetos relacionados a missões. Vem aí, se prepare que, se for a vontade de Deus, vamos ter o nosso segundo Campfire em Abaetuba. E será um outro cronograma, entendeu? Uma coisa bem diferente. E depois do Campfire, se Deus sem permitir, teremos mais uma outra programação, que essa aí eu fiquei suspense, mas essa aí vai ser revolucionária. E temos mais alguns projetos. Só que o tempo não nos permite fazer. Mas são projetos muito bons que eu sei que vai modificar adolescentes, entendeu? E meu propósito
no futuro ver adolescentes na minha cidade, por aí pelo mundo, pelas bases missionárias, pregando o evangelho, falando de Jesus. Eu choro muito pelos adolescentes, porque eu quero ver eles cheios do poder de Deus. Não olharem para mim e pensar, só ele é pregador, não. Eu quero que eles não se inspirem em mim, mas que eles tenham fogo, assim, de olhar, assim, se ficarem conformados, só participarem de culto. Então, em outubro, novembro, dezembro, tem novidades para vocês. Fiquem ligados, você é algo extraordinário. Não vai ficar parado, né? E se for a vontade de Deus, pode, quem sabe, pode ter até uma viagem missionária para alguma base missionária aí, para vocês verem de missões de perto, tá bom? Conhecer pessoas legais. Mas fica a critério de Deus e de vocês, se vocês tiverem disposição. Sem muitos spoilers, não? Sem disposição. Douglas, a gente quer te agradecer muito pela tua presença. Eu sei que a tua agenda estava muito lotada, mas tu conseguisse tirar um tempinho pra gente. Se vocês quiserem parte 2 sobre mais algumas coisas que o Douglas ele tem presenciado, né, que a gente sabe. E tem muitos adolescentes que mandam mensagem pra gente, tanto no Instagram, quanto até pessoalmente, que falam muito de ti, né, das tuas viagens, que se inspiram em ti, tendo tu como exemplo, né, e a gente quer te agradecer. Que Deus ele possa continuar te usando, que você possa cada vez mais continuar sendo usado pelo Senhor, continuar sentado lá no teu cantinho com teu caderninho, anotando as ideias que o Espírito Santo lhe dá. E, Ada, não pense que ser apenas um adolescente, sentar lá no banco ou alguma coisa assim, mas você é importante. E assim como eu estou aqui, a produção que está aqui atrás, o Douglas que está aqui, não somos apenas pessoas assim que estamos aqui só porque temos um cargo, um departamento. Mas Deus ele conta com você para fazer a diferença. E vem muita coisa esse ano, né? Ainda após o congresso. E fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais. Nos siga, curta esse vídeo, compartilhe, tá? Para que ele venha chegar a pessoas que aqui tem muitas histórias. Eu sei que você também vai ser tocado. Então até a próxima. Tchau, tchau. E fique conosco. Até mais. Até mais, gente.